expectativa, porque a gente vai começar uma nova série. Quem aqui gosta das séries? Prepara o caderninho, prepara teu bloco de notas, porque nós vamos começar uma nova série. E a nova série se chama Efésios. Nós vamos fazer uma série de sermão expositivo por 6 domingos. Então, nos próximos 6 domingos, você tem que estar aqui, porque isso tudo tem uma continuação, ok? Tem começo, meio e fim. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a sua vida, como Ele já está fazendo. Mas Ele vai transformar de uma forma diferente através dessa série. Então, serão 6 domingos, onde nós vamos estudar juntos a carta de Paulo aos Efésios. E eu tenho certeza, gente, que é uma espada poderosa, afiada, que penetra. Gente, penetrou meu coração durante toda essa semana, enquanto eu preparava esse sermão. Eu fui rasgada no meu íntimo pelo poder dessa palavra. Então, a gente vai estudar junto a carta de Efésios. Amém? Então, você já deixa a tua Bíblia aberta. Nosso pastor disse, desde a semana passada, que nós vamos usar a nossa Bíblia. Nós vamos pôr menos texto bíblico no telão e mais Bíblia de papel. A Bíblia que está aí no seu colo, está com você. Então, já abre lá em Efésios e fica lá, porque hoje nós vamos apertar o cinto e vamos experimentar na velocidade do Espírito tudo que o Senhor tem para nós aqui, gente. Mas antes de lermos a carta de Paulo aos Efésios, eu quero trazer para você um contexto histórico aqui. A cidade de Éfeso é uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes. Se eu estou falando de uma cidade de 500 mil habitantes, estou falando de uma cidade várias vezes maior do que Nova Odessa, não é? A nossa cidade tem o quê? 60, 70 mil habitantes hoje. Então, eu estou falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Estou falando de uma cidade muito maior que Nova Odessa. Uma cidade muito desenvolvida economicamente. Inclusive, a economia de Éfeso estava baseada num principal templo da principal deusa que os Éfesos tinham, a deusa Diana. Toda a economia da cidade de Éfeso, ela girava em torno desse templo, girava em torno dos adoradores de Diana. Então, a gente tem uma igreja que está nascendo, está se convertendo ao Evangelho de Cristo, mas que está envolta nessa cidade extremamente religiosa, extremamente pagã, porque tinha uma deusa Diana. Então, é uma cidade muito importante. E quem vai levar cristianismo para essa cidade é o apóstolo Paulo, o autor dessa carta. Então, quem está escrevendo a carta que nós vamos ler aos Efésios é o apóstolo Paulo. Vocês estão aqui comigo, glória a Deus. Ele está escrevendo essa carta por quê? Porque anos antes, ó que delícia, ó, que delícia, vamos curtir esse som de chuva e aprender com a palavra. Anos antes, Paulo fez uma viagem à cidade de Éfeso, e nessa viagem ele plantou uma igreja. Nessa viagem ele começa um movimento. As pessoas se convertem e ele vai cuidando dessas pessoas. Isso vai se multiplicando e vira uma igreja. E Paulo, ele tem um chamado apostólico. Ele não fica parado num lugar só. Ele vai lançando o fundamento, lançando a palavra de Deus e construindo, edificando igrejas por onde ele passa. E Paulo então sai de Éfeso depois de 2 anos e meio que ele planta essa igreja lá. Ele continua as suas viagens e então Paulo escreve uma carta. Agora deixa eu te contar como Paulo escreve essa carta. Paulo está preso. Todas as palavras que nós vamos ler nos próximos 6 domingos é a palavra de um homem encarcerado, de um homem preso em Roma, possivelmente na prisão Mamertina, uma prisão que eu tive o privilégio junto com a minha família de pisar esse ano. Um lugar sombrio lá em Roma, um lugar muito fundo. Sabe o fundo do poço? Que você acha que você chegou? Paulo estava lá. É o fundo do poço. Um lugar úmido, gente, um lugar frio, um lugar fedido, um lugar escuro. E Paulo está preso ali, e ele vai ficar mais ou menos 2 anos até ele ser executado nesse ambiente. Condições péssimas de saneamento, condições péssimas, não tem viabilidade de vida nenhuma ali. Eu estive lá. E nessa prisão, ele continua escrevendo, porque na verdade ele está fisicamente encarcerado, mas espiritualmente Paulo está livre. Tão livre que as suas palavras romperam a barreira do tempo e chegaram para nós aqui nessa manhã. Amém?
ele está livre. É o homem mais livre, talvez, de todos nós aqui. É esse homem que está preso, o apóstolo Paulo, mas que está escrevendo a uma igreja que está distante, a igreja que está lá em Éfeso. Então, possivelmente, nós estamos vendo Paulo nessa prisão que eu estive, encarcerado fisicamente. A carta de Efésios vai falar ao nosso coração. É um convite de Paulo para a gente conhecer a Cristo nas regiões celestiais. É um convite de Paulo para que com o nosso coração a gente possa experimentar as realidades que é viver em Cristo Jesus. Então se prepare, porque a sua vida cristã vai ser transformada nesses 6 domingos. Se prepare. Nós temos 6 domingos para alinhar o nosso cristianismo, o cristianismo que a gente diz que a gente crê e vive, com o que está escrito aqui. Amém, gente? A gente vai começar no capítulo 1. E o capítulo 1 está dividido em 3 partes. Paulo começa com a saudação. Depois ele vai vir para uma sessão onde ele fala das bênçãos espirituais em Cristo. E depois vai vir a oração pelos crentes. Então a gente vai ler todo o capítulo 1 e eu vou fragmentando conforme ele está dividido com vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Eu estou sem retorno, então, mas vocês estão me ouvindo. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso foi saudação, tá? Agora vamos desenrolar essa carta aqui, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? A segunda sessão termina aqui. E antes da gente continuar, eu quero orar com você. Baixe a sua cabeça. Pai, nós nos rendemos à autoridade da sua palavra. Nos rendemos ao senhorio, à majestade do Senhor. O Senhor que comprou todos nós aqui para o Senhor. Nós reconhecemos que Tu és Deus e nós não somos. Tu és o Cristo que nos salvou, o autor e o consumador da nossa fé e dessa palavra preciosa. Espírito Santo, só o Senhor pode nos comunicar e nos trazer clareza de entendimento daquilo que está escrito aqui. Então, nós te damos liberdade, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós precisamos compreender a verdade que aqui está escrito. E nós só vamos conseguir fazer isso se o Senhor estiver conosco. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos começar. Paulo começa dizendo no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo. Bendito seja o nosso Deus e Pai.
ele começa dizendo assim: bendito seja o nosso Deus e Pai. Paulo começa bendizendo ao Senhor pelo que Ele fez. Bendizê-lo pelo que Ele já fez. Preste atenção. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Qual é o tempo verbal aqui? Passado. Então, Paulo está convidando a gente a bendizer ao Senhor. Deixa eu te falar o que é bendizer. Bendizer é louvar, é abençoar, é elogiar ou dizer coisas boas de alguém ou algo. E é por isso que a gente não começa esse culto de outra forma, a não ser te provocando a bendizer, a falar coisas boas do Senhor, a elogiar o Senhor. Paulo começou assim, então, elogie. Pelo que ele vai fazer, pelo que ele está fazendo, não. Paulo está falando assim, ó, bendizei ao vosso Deus e Pai que vos abençoou lá no passado. Tudo começa aqui. Paulo vai apresentar para a gente nessa carta motivos pelos quais nós devemos bendizer ao Senhor. Mas você vai prestar atenção na leitura comigo, que tudo que Paulo está falando que a gente tem que bendizer, está lá no passado. Ações que ele fez no passado, que estão tendo efeito no nosso presente. Coisas que Deus fez no passado, na eternidade, antes de haver mundo, Ele determinou que algumas coisas fossem assim. E é por isso que nós precisamos bendizê-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tomou decisões e Ele fez coisas na eternidade. Antes de houver tempo, espaço, matéria, antes de houver mundo, antes que houvéssemos nós, Deus determinou algumas coisas. E hoje o que a gente está vivendo são os efeitos daquilo que Ele fez antes de tudo existir. Consegue pensar nisso? Antes de tudo existir. Isso significa, gente, que Deus não está mais planejando igreja. Deus não está pensando assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com a igreja Conviva. Deixa eu pensar o que eu vou fazer com o pastor Carlos nos próximos anos. Não. Ele já fez. Antes de criar você, Ele já determinou como seria. Antes de fundar a igreja Conviva, Ele já tinha determinado o que a igreja Conviva seria e como seria. Amém? Porque Ele está fora do tempo cronológico. Quem está na cronologia dos fatos somos nós. Ele não está na cronologia dos fatos. Deus está num tempo kairos. É outro tempo. Então, nós vamos falar de coisas que Deus fez no passado. E Paulo está falando, a gente precisa elogiar a Deus por isso no presente. A gente precisa entender os efeitos disso no presente. Então, Deus não está mais planejando a nossa vida. Ele já fez isso no passado. Você pode agradecê-lo por isso? Amém? Então nós vamos ver declarações que dizem respeito àquilo que nós já somos em Cristo e não o que vamos ser. Por isso o tema principal dessa mensagem de hoje é em Cristo. O título da nossa mensagem de hoje é em Cristo, porque Paulo vai nos falar sobre aquilo que nós já somos em Cristo, não do que vamos ser. Ele está falando de fatos que já são reais na presente data e não em algo que vai acontecer com você, o que você será. Então o que eu vou trazer aqui? Eu vou debruçar junto com você nesse texto e ver o que Paulo está dizendo, que Cristo já fez por nós e que a gente precisa então entender, bendizer e viver. Amém, gente? Pastora, mas eu não me vejo assim. É exatamente isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. E pela fé da palavra de Deus, ainda que eu não esteja me vendo assim, eu vou viver à luz daquilo que a palavra de Deus está me dizendo. Amém? Então não é sobre o quanto eu me vejo nessa realidade, é o quanto eu creio nessa realidade sobre a minha vida, para então viver essa realidade. Quem aqui está entendendo? Amém, gente? Então, vamos ver aqui junto comigo o que Paulo está dizendo que Deus já fez para a gente no passado e que nós precisamos bendizê-lo hoje. O primeiro, Ele nos abençoou. Diga, Deus já me abençoou. Isso. Deus já te abençoou. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou no passado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha assim, olha comigo o texto. O texto está falando que Deus já nos abençoou com algumas poucas bênçãos espirituais. O que está escrito na sua Bíblia? Todas. Todas significa todas.
significa que nada do que você lê nessa carta seja alguma coisa que Deus não tenha te dado. Você pode não ter tomado posse, mas Ele já te deu todas as bênçãos espirituais. Ele não escolheu qual era para você e qual era para o seu próximo. Ele nos deu, no plural, todas as bênçãos espirituais. E você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Todo tipo de bênção. Quais bênçãos? Pastora, você está falando de saúde, de riqueza, de prosperidade, de bens materiais? Você está falando da minha casa, do meu carro, dos sonhos? Não. Essas bênçãos, riqueza, saúde, prosperidade, são bênçãos materiais. Mas o texto está falando de bênçãos espirituais. Só que deixa eu te ensinar uma coisa. Todas as bênçãos materiais, elas têm uma procedência. Elas vêm das bênçãos espirituais. Primeiro Ele nos abençoa com bênçãos espirituais nas regiões celestes. E então, em algum momento da vida, nós vamos ver que porque nós fomos abençoados, a gente vai receber algumas bênçãos materiais, que não são o foco, não é o alvo, não é o mais importante, mas elas têm uma procedência, elas vêm das bênçãos espirituais. Uau! Deus já me abençoou com bênçãos espirituais. Eu estou falando de bênçãos espirituais, eu estou falando de coisas que a gente não vê. Eu não estou falando de coisas que a gente vai pegar na mão, ou ver com os olhos. Eu estou falando de coisas que a gente não vê, são coisas invisíveis. Mas preste atenção que o mesmo Paulo vai escrever uma carta para outra igreja. Ele vai dizer assim, presta atenção nas coisas que não se podem ver. Porque tudo que se pode ver é temporal, é passageiro, pode mudar. Mas aquilo que você não vê é eterno. Então, bênçãos espirituais são bênçãos que eu não estou vendo, só que elas são as mais confiáveis. Porque as bênçãos que Deus me der nessa terra, o homem pode roubar, ou pode corroer, eu posso perder. Mas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, essas são eternas, essa ninguém rouba de mim, essa ninguém toma de mim. Essa é a fonte que está trazendo bênçãos físicas e materiais para a minha vida. São bênçãos espirituais. Posso ouvir um amém? Bênçãos espirituais têm a ver com a eternidade. Nas regiões celestiais quer dizer na eternidade, no reino invisível, espiritual, mas tão real quanto esse reino que a gente está vendo. É a habitação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a habitação dos anjos. É nesse lugar que Ele já nos abençoou. Só que todas essas bênçãos, o texto está dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O critério da bênção com que Deus nos abençoou, gente, é a pessoa de Cristo. O critério da bênção é Cristo. É somente através de Cristo que Deus nos alcança com o seu favor, com a sua graça. Essas bênçãos não tem outra via, não tem outro caminho para chegar até nós, a não ser por meio de Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, e ninguém recebe nada que venha de fluxo do Pai, se não for por mim. Amém? Então, o critério para eu ter bênçãos espirituais nas regiões celestes é Cristo Jesus. Deus é bendito porque Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós somos um povo abençoado espiritualmente. E porque somos abençoados espiritualmente, nós também somos abençoados materialmente. Amém? Agora, pensa comigo. O que crer nisso produz em mim? O que acreditar nisso produz em mim? Qual tipo de bênção nós estamos recebendo? Posso te dizer uma coisa? Nem tudo que parece bênção é. Nem tudo que parece bênção é. A falta de maturidade faz a gente enxergar bênção naquilo que não é bênção. Por exemplo, o sonho do Arthur, a forma como ele se sente abençoado é realizar um sonho. O sonho dele é ter uma cobra de estimação. É uma bênção? Não, gente, hipótese alguma, isso não é uma bênção. Mas é o sonho dele. É um sonho dele. Mãe, vamos dar um jeito de conseguir uma licença para ter uma cobra. Eu falei, meu, você está louco? Eu jamais vou ter uma cobra aqui. Primeiro que isso não é bicho de ter em casa. Segundo, que você não vai cuidar, criança. Porque nem o peixe que você pediu, você cuida, eu tenho que cuidar. Então, quem que vai cuidar dessa cobra? Eu. Imagina a cena, eu cuidando de uma cobra. Na cabeça dele é uma bênção.
mas esse não é uma bênção para mim. Mas a imaturidade dele faz pensar que ter uma cobra é muito legal. Ele não está pensando na responsabilidade de ter um animal desse porte dentro de uma casa. É a imaturidade que faz ele acreditar que aquilo é uma bênção. Desde pequenininho ele me pede um videogame. Mãe, eu quero um videogame, eu quero um play. Porque todo mundo tem, eu não tenho, todo mundo tem, eu não tenho. Eu falei, não, você não vai ter. Você não vai ter. O dia que você não é todo mundo. Claro que eu falei isso, vocês sabem que a gente está em falar isso. Você não é todo mundo. Aí ele insistiu tanto. E eu falei assim, o dia que você aprender a tocar um instrumento, eu deixo você ter um videogame. Aí ele foi e aprendeu um instrumento. Aí ele falou, mãe, agora eu posso ter um videogame? Eu falei, ixi, prometi, né? Ele estava com 7 anos na época. Eu falei, filho, eu não tenho dinheiro para comprar o videogame que você quer. Então você ora. Porque se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. E gente, criança ora, criança que sabe orar, os pais estão tudo perdidos. Porque ele orou. Nós fomos para os Estados Unidos, eu fui dar aula. E no final da aula, uma das minhas alunas levantou e falou assim, pastor, eu quero dar um presente para o seu filho. Eu falei, que bom, pode dar. Eu falei, vou pôr ela no carro. Gente, ela vem com a caixa do videogame que ele orou para Deus. Agora um Play 5, sei lá, eu não entendo nada. Ele entregou, isso aqui é para o seu filho. Eu falei, bonito, né? Sabe orar, sabe ter. Na cabeça dele, aquilo é uma bênção. Mas se eu deixar ele usar aquela bênção do jeito que ele quer e acha que tem que usar, isso vai ser uma bênção para ele? Ele passar horas ali jogando, isso vai ser uma bênção? Mas presta atenção aqui. A gente precisa entender bênção com maturidade. Porque a falta de maturidade vai fazer eu enxergar bênção naquilo que não é. E achar que Deus tem que me abençoar com aquilo porque eu acho que é bom. Mas Deus está vendo que não é. Quem aqui está entendendo? Deus está vendo que vai atrapalhar. O que é bênção? Qual é o conceito de bênção para nós? Tem coisa que não é bênção, que é entretenimento. Vai ver, filho, videogame não é bênção, videogame é entretenimento. Bênção é outra coisa. A nossa métrica em Cristo não tem que ser o que o mundo chama de bênção. Talvez o mundo chama de bênção uma pessoa que é muito rica, ou que tem uma casa dos sonhos, ou que tem um carro dos sonhos. Talvez o mundo chama de bênção alguém que é bem sucedido na sua carreira profissional. Mas o que Cristo chama de bênção? Sabe por quê? Porque se para o mundo bênção é ter dinheiro, ser famoso, se isso for bênção, olhar para Paulo no fundo do poço em Roma, preso, sem ter o que comer, você tem que beber, passando frio, porque ele pede para levar a capa dele, que está com frio, escrevendo uma carta, é um homem abençoado? Qual é o conceito de bênção para você? Porque o conceito de ser abençoado, se for esse, gente, você vai olhar para Paulo e vai dizer que ele é um amaldiçoado. Você vai olhar para João Batista, perdendo a cabeça por falar a verdade, e vai falar miserável, fez alguma coisa errada. Você vai olhar para Jesus Cristo e vai falar que ele não é abençoado. Qual é o conceito de bênção? O que é ser abençoado? E eu não vou nem dizer o que é ser abençoado para você, porque a sua métrica pode estar errada. Eu preciso dizer o que é ser abençoado aqui, segundo as Escrituras. Porque esse é o padrão. Essa é a palavra de Deus que não muda. O que é ser abençoado aqui? Deus está mostrando para nós que nós já fomos abençoados. E nós estamos insistindo para Deus nos abençoar. A gente está culto após culto, aqui clamando, Senhor, me abençoa, abençoa minha casa, abençoa minha vida, abençoa meu umbigo, abençoa me abençoa, me abençoa, me abençoa. Só que a Bíblia, gente, que é o nosso manual de fé e de prática, está dizendo assim, você já foi abençoado. Para de insistir para ser abençoado, porque isso você já foi. Nenhuma das bênçãos que nós vamos ver aqui, a gente merecia. Só que essas bênçãos todas estão em um lugar, em Cristo. Então vamos rever o nosso conceito de ser abençoado. Existem bênçãos para você que já foram liberadas e elas estão em Cristo. Se você tem Cristo, você é abençoado. Se você tem Cristo, você é abençoado, porque nele estão todas as sortes de bênçãos espirituais. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Se você tem Cristo, você é abençoado.
Você já foi abençoado. Então, nesse conceito, o que é ser abençoado, meu povo? Ser abençoado é ter Cristo Jesus, porque nele está toda sorte de bênção. Alguém aqui tem Cristo Jesus? Deixa eu ver. Pronto. Pode desmanchar essa cara feia sua hoje, porque você já é abençoado. Amém? Todas as bênçãos estão em Cristo. Se todas as bênçãos que estão em Cristo, por que a gente não persegue a Cristo com tudo que a gente tem? Por que a gente não persegue o Cristo e o reino de Deus com tudo que nós temos e somos? Porque a nossa métrica está errada, está desequilibrada. E a gente acha que as bênçãos estão em outros lugares. Então a gente começa a perseguir lugares e pessoas e coisas. Quando a gente tem que perseguir somente a Cristo. Porque Ele é a fonte de todas as bênçãos. Amém? Você já foi abençoado. Segundo efeito, segunda bênção que está em Cristo Jesus. Segunda coisa que Deus fez com a gente no passado em Cristo Jesus. Ele nos escolheu. Diga, Deus me escolheu. Sim, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui esse texto está falando de eleição. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eleição, gente, é escolha. Deus tem escolhas. Deus faz escolhas. Vamos falar sobre as escolhas de Deus? Sabe de uma coisa? A gente tem carência por escolha. Quer ver só que você tem carência por escolha? Você lembra quando você estudava e aí ia ter time de futebol, basquete, vôlei, qualquer coisa na sua? Você não ficava assim, escolhe eu. Sempre tinha os bons que tinha que escolher os times, né? E você ficava naquela expectativa de ser escolhido, não é? Eu jogava basquete, gente. Eu jogava basquete na escola. Eu jogava. Tinha que jogar, né? Não sei como que era. Mas, gente, eu tinha uma palpitação no meu coração porque eu queria ser escolhida. Eu não queria ficar de fora. A gente tem uma carência por escolha. A gente quer ser escolhido, não é verdade? A gente tem essa carência. E aí eu me lembro quando o Rafael me escolheu, gente. Foi a melhor escolha da vida dele. E eu me senti tão agraciada, porque eu fui escolhida por ele. Uau, ele me escolheu. Meninas, deixem-se ser escolhidas. Não sai escolhendo não, minha filha. É mais gostoso. O sabor é muito melhor quando alguém te escolhe. Não é mesmo? Vamos pensar nessa carência de escolha. Quando o Rafael me escolheu, meu Deus, podia escolher tantas outras, escolheu a mim. Lembra de como que é prazeroso ser escolhida? Deixa eu te falar uma coisa. O texto está dizendo que Deus nos escolheu. Se Ele nos escolheu é porque Ele tinha a opção de não escolher. Deus nos escolheu. Talvez você fale assim, nossa, mas nem eu me escolheria. Mas Deus te escolheu. E posso te falar, foi uma escolha muito consciente, porque Deus não erra, tá? Ele fez na consciência, Ele escolheu porque Ele quis. Eu acho fascinante pensar que Deus faz escolhas. Vamos falar sobre as escolhas de Deus? Deus precisa de nós? Graças a Deus, somos uma igreja que entendeu isso. Deus não precisa de nós. Então Ele escolheu a gente. Quando Ele nos escolhe, Ele faz também outras escolhas, porque Ele não precisa, Ele escolheu nos criar. Gente, Ele não se torna mais Deus ou menos Deus com um homem ou sem homem na terra. Ele é Deus e ponto final, mas Ele escolheu nos criar. Ele escolheu dar livre-arbítrio pra gente. Ele escolheu nos dar escolhas lá no Éden. Ele podia ter não ter colocado uma árvore lá. Se você já leu um dos meus livros, você sabe que eu falo disso. Mas Ele pôs, porque Ele escolheu nos dar opção também. Decisões que Deus tomou no passado e afetam a nossa vida hoje e mudam a nossa história hoje. Diga, Deus me escolheu. Deus escolheu nos salvar. Gente, nós estávamos encrencados, porque Ele escolheu dar escolha para a gente e a gente escolheu errado. Aí Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu enviar o seu filho para morrer para a gente. Ele não tinha nada a ver com bagunça. O problema era nosso. Gente, Deus já sabia de tudo que ia acontecer antes da fundação do mundo.
Lembra que eu disse para você que o tempo de Deus é Kairos e não Cronos? Então, antes de criar o mundo, Deus já sabia que ia criar um homem e uma mulher, que a mulher ia ouvir a serpente, ia desobedecer, o homem ia desobedecer, ia ser expulso do jardim. Ele sabia tudo. Aí ele escolheu: vou criar mesmo assim. Eu não consigo parar de sorrir depois que eu penso nisso. Gente, ele poderia não ter feito nada disso. Ele poderia não ter tanto trabalho com a gente. Mas ele escolheu. Você é a escolha de Deus. Para Paulo, esse é motivo de gratidão. Para Paulo, esse é motivo de bendizer a Deus. Para Paulo, esse não é motivo para ficar chateado. Para Paulo não é motivo para ficar preocupado. Para Paulo, que está sem ter o que comer, você tem o que beber, no fundo do poço com frio, esse não é motivo para ficar chateado, não. Porque Deus escolheu. E deixa eu te lembrar que Deus não erra na sua escolha. Gente, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, significa que Ele não baseou a sua escolha no nosso comportamento. Pensa comigo isso, raciocina. Ele não escolheu baseado no quão bom você é. Ele não escolheu baseado no quão certinho você é, porque você nem existia. Ele não escolheu porque Ele sabia que um dia eu ia ser pastor. Não, Ele me escolheu porque Ele sabia que eu ia dar trabalho. Ele sabia que eu não ia ser perfeita. Ele nos escolheu, só que Ele nos escolhe para um fim. O texto diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Repita: santo e irrepreensível. Isso, essa é a razão da escolha. Por que Ele escolheu? Para que eu possa ser santa e irrepreensível diante dEle. O que é ser santo? Ser separado, ser diferente do que o povo está sendo aí fora, diferente de alguém que não está dentro dessa escolha de Deus, diante de alguém que não entendeu que Deus nos escolheu, que não aceitou o sacrifício dessa sua escolha. Tem que ser diferente disso. A escolha de Deus não é para a gente viver de qualquer maneira. A escolha de Deus é para a gente viver uma vida santa e irrepreensível. O alvo de Deus é que esse povo que Ele escolheu não seja conhecido por ser um povo mentiroso. Fala, Deus. Comigo, Deus. Promíscuo, imoral. Ele não escolheu para a gente ser desobediente. Ele não escolheu para a gente ser perverso. Ele não nos escolheu para a gente ser impuro. Você não pode viver nessas práticas. Fala para quem está perto de você: você não pode mais fazer essas coisas. Você não pode mais. Você não pode mais ficar mentindo por aí. Porque Ele te escolheu. Ele podia ter te abandonado, largado sem as traças. Ele te escolheu. Amém, gente? Esse é o alvo da escolha de Deus: ser santo e irrepreensível. Não é para a gente reinar. É para a gente tomar vergonha na cara e dizer: se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu via pornografia, eu não vejo mais. Porque eu entendi que Ele me escolheu para viver uma vida santa e irrepreensível diante dEle. Ai, pastora, mas eu não consigo. Sim, você não consegue sozinho. Mas Ele deu o jeito. A escolha dEle foi completa e foi acertada. E porque Ele sabe que você não conhece, não consegue sozinho, então Ele te predestinou. Versículo 5. Versículo 5, você está com a Bíblia aberta aí, né? E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Terceira coisa que Deus faz em Cristo comigo e com você é nos predestinar. Ele nos predestinou. O que é predestinar? A palavra já diz tudo, gente. Predestino. Não é? Predestino, predestinação. Ele nos dá, é o que Ele faz com a gente depois que Ele nos escolhe. Ele não só escolheu a gente. Gente, pensa assim: eu sou escolhido por Deus. Para mim isso já está bom.
Mas como ele sabia que eu não ia conseguir viver uma vida santa e irrepreensível sozinha, então ele me predestinou. Predestinação é criar algo com um propósito exclusivo. Pensa na raiz da palavra. Predestino. Criar algo com um destino. Traçar o destino antes. Criar algo com um propósito exclusivo. Algo predestinado, gente, é algo que foi criado com objetivo. Predestinação é a razão pela qual alguma coisa existe. Esse celular foi predestinado a me ajudar na comunicação. Ele foi pensado para isso, então foi criado com objetivo. Então, quando Deus nos cria, Ele já nos cria com objetivo. Quando Deus nos escolhe, Ele já nos escolhe com objetivo. Quem aqui está entendendo? Amém? Então, a sua criação, meu querido irmão, minha querida irmã, ela tem um propósito. A sua criação, a sua origem, Deus te fez para um propósito. O seu coração vai clamar por isso a vida inteira. O seu coração vai clamar por isso a vida inteira. Por esse propósito. Enquanto você não encontrar a razão pela qual você existe nessa terra, a sua vida pode parecer inútil. Sua vida pode parecer vazia, sem sentido. Porque se você tem um pré-destino, enquanto você não descobrir esse destino, você não sossega. Seu espírito vai ficar clamando por isso. Por quê? Porque essa realidade é uma realidade espiritual. É no seu espírito. Ele nos predestinou para si. Gente, Deus não nos predestinou, não nos deu destino de operários, de escravos. Deus nos predestinou. Deus não me predestinou para ser pastora. Deus me predestinou para ser dele. Deus te predestinou para ser dele. E aí você escolhe o que você faz sendo dele. E ele vai te abençoando. Desde que seja uma vida ampla, uma vida íntegra, uma vida santa e irrepreensível. Se tudo que eu fizer não voltar para ele, eu estou desperdiçando o propósito. Se tudo que eu fizer na minha vida não volta para ele, eu estou desperdiçando. Eu fui criado para ele. Só ele tem poder de me saciar. Só ele tem poder de me preencher. Só ele consegue fazer isso. Ele sabe que sozinho eu não vou viver uma vida santa e irrepreensível. Então ele escolheu me resgatar e me dar um destino. Esse destino poderia ser simplesmente resgatado. Deus pega a gente aqui do império das trevas, da lama, condenado. Então, ok, eu vou escolher salvar vocês, tá? Eu não tinha que fazer isso, mas eu decidi fazer isso. Então eu vou tirar vocês aqui e vou criar uma caixinha e colocar você aqui na caixinha dos resgatados, tá? Você fica aqui até que eu veja o que eu quero fazer com você. Deus não fez isso. O pré-destino de Deus é nos tornar filhos dele. Ele não pôs a gente na caixinha dos resgatados. Ele colocou a gente na mesa. Ele deixar a gente chamar ele de pai. Está entendendo? Ele nos colocou na família. Éramos meros condenados. A gente não fez nada para merecer, para inspirar esse amor. Ele tira a gente daquela bagunça do pecado e bota a gente na mesa. Aqui, o seu predestino é ser meu filho, minha filha. Uau! E ele fez isso na eternidade. Ele não falou só, vou resgatar para você ser meu empregado. Não. Não é um nascimento natural que te faz filho de Deus. O único meio de sermos filhos de Deus é em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus. Ele nos fez filho por adoção. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Sabe, a escolha e a predestinação partiram dele. Ele nos amou primeiro. Se ele não estivesse nos
nos escolhido e nos predestinado para sermos seus filhos, nós não seríamos por vontade própria. Se Deus não tivesse nos escolhido primeiro, nós não o escolheríamos. Se Deus não estivesse nos predestinado a sermos os seus filhos, nós não nos esforçaríamos para ser seus filhos, porque ser filho do diabo é muito mais fácil. É muito mais fácil ser filho do diabo, é muito mais fácil servir o diabo, não tem tanta regra. Por isso que teve que partir dele, porque a gente não ia querer. Aí ele nos ama primeiro, ele nos escolhe, ele nos predestina e ele nos faz ser filho. Porque se dependêssemos de nós, ser filho do diabo me parece muito mais prazeroso em primeira instância. Você faz o que você quer, você faz o que você tem prazer. Só que depois você vai dar conta de tudo isso. Porque ele nos amou primeiro. Porque senão nós não amaríamos. Ninguém quer Deus por si mesmo. Ninguém escolhe Deus por si mesmo. Ele nos provoca, Ele vai à nossa busca, Ele vai à nossa caça, Ele que entra embaixo da cama, embaixo da mesa para ver onde a gente se perdeu. É Ele que vai atrás de nós. Então sim, você já foi abençoado, porque Ele já foi atrás de você. Se dependesse de você, você não iria, não mesmo. Ele não fez só isso. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou. E Ele nos adotou. Essa é a quarta bênção que o Senhor fez para você lá no passado. Ele nos adotou. Versículo 5. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Gente, qual é a diferença entre um filho biológico e um filho adotado? O filho biológico nasce aqui, mas a gente não escolhe. Filho biológico vem. Você não escolhe qual filho você quer ter. A única diferença entre um filho biológico e um filho adotado é que o filho adotado, ele é escolhido. É por isso que Ele nos adotou em Cristo Jesus, porque Ele pôde nos escolher. O filho que é adotado, alguém vai lá e escolhe ele. O filho que é adotado, ele é escolhido. Ele não tinha uma casa, agora ele tem. Ele não tinha pai, agora ele tem. Ele não tinha mãe, agora ele não tem. Ele não tinha família, agora ele tem. Porque alguém o escolheu. Filho adotado é filho porque foi escolhido. E esse Deus nos escolhe em plena consciência, sabendo quem nós somos, sabendo os nossos desafios, sabendo os nossos defeitos, sabendo as nossas escolhas, sabendo que a gente vai tentar correr da presença dEle, sabendo que às vezes a gente vai desejar mais as coisas deste mundo do que Ele mesmo. Ele faz essa escolha consciente. Por que Deus fez isso? O texto está dizendo assim: Ele nos adotou, Ele nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. O que essa palavra estranha quer dizer? Eu vou traduzir na minha linguagem de hoje. Porque Ele quis. Segundo o beneplácito da sua vontade significa porque Ele quis. Versículo 6 fala: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele fez isso porque Ele quis. Eu gosto de Agostinho de Hipona, da forma como ele quando ele olha isso na nossa vida. Eu trouxe aqui para vocês, põe na tela para mim, por favor. Veja se vocês conseguem ler. Antes da queda em Adão, o homem, ele podia pecar, mas ele podia também não pecar. O homem tinha uma escolha, sim ou não? O homem tinha liberdade para escolher pecar ou não pecar. Ele escolheu pecar. Depois da queda, depois do pecado original, a natureza humana se corrompeu. Agora, nesse estado, o homem não pode evitar o pecado. Depois da queda, o homem não pode fazer outra coisa a não ser pecar.
Agora, quando vem Cristo, e quando eu estou em Cristo, através da graça de Deus, eu tenho a capacidade de escolher não pecar. E depois da glória no céu, não vai ter mais possibilidade de pecar. Aleluia! Aleluia! Isso é escolha, predestinação, adoção. Antes, lá no Éden, a gente tinha opção. Depois da queda, não tem mais opção. Em Cristo Jesus, eu posso escolher não pecar. E na glória, eu nunca mais vou pecar. Isso é escolha. Quinta coisa que Deus fez para você em Cristo Jesus lá no passado. E que Paulo está falando para você. Começa a bendizer o Senhor pelo que Ele fez. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Ele que fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Diga, Ele me redimiu. O que significa redimir? Vem cá, Renan, Ju, vem cá, me ajuda aqui. Para eu ganhar tempo, eu vou ensinar para você, para eu não ter que ficar gastando palavras, você vai entender, só não ensinar, sobe aqui, pode subir aqui. Ele nos redimiu. A palavra redimir significa resgatar, libertar, recuperar algo que foi perdido através de um pagamento e sacrifício. Isso. Vem cá, Juju. Aqui, e pode ficar aí. Vem cá. Tanto faz. Isso. Vamos supor que a Ju tem uma dívida muito grande. Não são casados, ok? Aqui ninguém é casado. Ela está endividada até o pescoço. A dívida dela é contra o Renan, que é uma pessoa aleatória. E ela tem uma dívida muito cara com o Renan. E ela não tem dinheiro para pagar, ela já tentou, não consegue pagar, é impagável essa dívida. Então, qual que é a regra aqui lá para o povo judeu? A regra é que se você deve para ele, não tem dinheiro para pagar, então você vai ser escravo dele. Escravo. Escravidão no Brasil? De novo. Vai, escrava, ser escrava dele. Fica aqui, ó, amarradinha. Pronto. Porque está devendo para ele. Está devendo para ele, não tem dinheiro para pagar, vai ser escravo dele, vai servir, vai trabalhar. Agora, se eu sou parente da Ju, vejo que a Ju agora está lá, tadinha, apanhando, não come pão preto, come pão embolorado, pão seco, pão duro, tem o que comer, está magrinha, acabada, não sabe o que faz, magrinha é bom, não sabe mais o que faz da vida. Eu olho para aquilo e falo, eu vou ter compaixão. Deixa eu ver, a dívida dela é 13 bilhões de reais. Tá, acho que 13 bilhões é tudo que eu tenho. Eu vou lá, Renan, dívida da Ju é 13 bilhões de reais. Então, eu tenho aqui, ó, tô aqui, o Pix. Quando eu pago, Renan, a dívida que a Ju estava devendo, agora a Ju passa a ser minha, agora ela é minha escrava, ok? Ju é minha escrava. Só que, presta atenção, não parece que a situação dela não mudou? Porque ela era escrava lá, agora ela é escrava aqui. Porque fui eu que paguei a conta, né? A diferença é que como eu a amo, eu fiz isso por amor. Eu paguei a conta que não era minha porque eu quis, porque foi por amor. A diferença é que aqui ela está mais segura, que ela não vai apanhar, que eu vou dar comidinho para ela. Aqui eu vou fazer ela participar da minha vida, dos meus negócios, daquilo que eu vou fazer. Porque ela se torna minha parceira, porque eu fiz isso porque eu quis. Quem aqui entendeu? Vamos aplaudir o Senhor pelo Renan e pela Ju. Obrigada. Pronto, expliquei redenção para você. Tínhamos uma dívida com Satanás, o pecado, o salário do pecado é a morte. Quem paga pelo pecado é Satanás, é a morte. Então pronto, a gente estava com essa dívida. E aí, alguém tem que pagar. Ou a gente vai ser escravo do pecado para sempre, forever. E aí, Jesus vem e por amor. O que é Satanás que você quer? Sangue. Morte. É isso que você quer? Toma o meu sangue. Esse é o preço. Pode me matar. Sou Satanás.
Agora Satanás recebe o pagamento, a dívida. Agora Jesus olha para ele, pega na sua mão e na minha mão e fala: agora você me dá, porque ele é meu. Isso é redenção. É Jesus te comprando, é Jesus pagando uma dívida impagável para você. E agora você é dele, você come na mesa dele, você participa do reino dele, você participa dos planos dele. Essa é uma bênção que Deus já fez por você no passado. Para de ficar esperando o que ele vai fazer ainda. Ele já fez. Agora você é parceiro, você é filho, você está junto. Ele nos redimiu, e isso é redenção. Amém? Jesus já pagou tua dívida. Fala para quem está do seu lado isso. Jesus já pagou a sua dívida. Sexta coisa que Deus fez para você, por você em Cristo, Ele te perdoou. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Gente, o perdão de Deus já foi dado para você, e Ele só tem uma via, Cristo. Perdão de Deus está somente em Cristo. Se você confessa o seu pecado a Cristo, você é perdoado. Se você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, você é perdoado. Se você entra agora como escravo de Cristo, comprado por Ele, então você é perdoado. O perdão de Deus é uma grande bênção. Quanto mais você foi perdoado, mais você ama Ele. Você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe quais pecados Ele perdoou. Isso é uma bênção. E isso aconteceu no passado. É isso que Paulo está falando. Agora vamos alinhar uma coisa aqui importante. Não significa que você não tem que arcar com as consequências do seu erro, tá? Mas as consequências espirituais estão limpas. Espiritualmente não tem mais condenação para você. Mas possivelmente os seus erros aqui na terra, que foram perdoados por Deus, sim, você talvez vai ter que arcar com a consequência dele, porque são as nossas escolhas, não é? Nós escolhemos, nós plantamos e nós colhemos. Então o perdão de Deus não significa que Ele vai nos tirar as consequências das nossas escolhas, mas significa que espiritualmente nós estamos limpos diante dEle. Espiritualmente, se fomos perdoados, nós temos comunhão com Ele. Espiritualmente nós fomos perdoados, nós temos relacionamento com Ele. Esse é o perdão que Deus já liberou sobre você. 7. Ele não se atrasou. Isso é uma bênção. É uma bênção, não se atrasar. Deus não se atrasou. Olha o versículo 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Gente, é literalmente no original, Paulo começa a falar e se empolga e não para. Percebe? Isso tudo para falar assim, Deus não se atrasou. Quando Paulo fala de mistério, ele está falando assim, ó, existe algo que não era conhecido por nós antes, mas agora em Cristo nós conhecemos. Ou seja, não é mais um mistério, agora foi clareado. Que essa obra que ele está falando, a plenitude do tempo, a obra foi realizada em Cristo. Ou seja, existe um momento específico aqui na terra, a plenitude do tempo, que Deus envia Jesus. E quando Ele envia Jesus, Ele converge, Ele faz encontrar, Ele une todas as coisas segundo a vontade dEle. No tempo certo, de forma plena. A história do mundo e a história da salvação estão sendo administradas pelo Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Ele está administrando isso. Então Cristo não demorou para vir. Não, porque Deus não se atrasa. Deus teve todo o desenrolar da história. E na plenitude do tempo, ou seja, na hora certa, veio Jesus. E não, Jesus não ficou pouco tempo aqui na terra, só 33 anos. Ele ficou tempo suficiente, porque Deus não se atrasa. Ele fez o que Ele tinha que fazer. Deus não se atrasa.
O plano de Deus se encontra em Jesus. Então não existe falha, não existe atraso, tudo acontece perfeitamente. Jesus não demorou para vir. Paulo está ensinando que a vida de Cristo aqui, a chegada dele, a sua obra, foi perfeitamente orquestrada no Senhor. E se Deus orquestrou tudo isso, Ele orquestra a sua vida também. Se Deus foi capaz de unir a história da humanidade, trazer salvação no tempo certo, na hora certa, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se atrasa na sua vida. No tempo certo, não antes, não depois, na hora certa. Ele vem, Ele faz o impossível. Tempo não é problema para Ele. Parecia tanto tempo. Profetas que foram mortos, séculos se passaram. 400 anos que Deus ficou quieto, não falou mais para ninguém na terra antes de Jesus. De repente vem Jesus. De repente de Deus acontece nos dias comuns. Deus nunca está atrasado. Nunca. Deus não foi surpreendido em nada. Ele está fazendo tudo acontecer de acordo com a sua vontade no seu tempo. Nem o pecado surpreendeu a Deus. Não pegou Ele de surpresa. Ele permanece soberano. Ele permanece reinando, fazendo a sua vontade acontecer no tempo certo, sem surpresa, sem imprevisto. Amém? É isso que Paulo está falando assim, tudo aconteceu na hora certa, gente. Calma. Ah, mas e o povo que morreu antes? E agora? Calma, aconteceu no tempo certo. Deus fez a história se encontrar. O Cronos e o Kairos, o tempo se encontrou em Cristo Jesus. Então nós estamos vivendo a estação certa, o tempo certo, porque Deus não se atrasa. Oitavo, o que Deus fez por você em Cristo Jesus no passado, Ele te selou. Ele te selou. Versículo 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Gente, domingo passado eu tive uma visão tão clara aqui, tão clara. Mas eu não sabia que nós falaríamos sobre isso nesse domingo. Mas eu vi tão claramente, sabe, aquele selo ali. Tá vendo? Não é um selo aquele número vermelho? Aquele que é de cera, que tem um carimbo. Eu vi aquele selo sobre nós. Aquele selo sobre nós. Eu não tinha me atentado que em Efésios 1 ele ia falar sobre o selo. E ele fala que esse selo ele nos selou lá no passado. Esse selo, gente, é um penhor, é o Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo, gente, é a entrada, é a primeira parcela de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. É a primeira parcela, é selo, é penhor. Está falando assim, uma parte do que Deus tem para você, Ele colocou dentro de você, se chama Espírito Santo. Quando você é selado, Deus está dizendo, esse aqui é meu, a propriedade é minha, ninguém toca. Ele pôs o selo, comprei, é meu, não está à venda. O Espírito Santo garante que o Filho, Jesus, o Filho do homem, Ele vai voltar e Ele vai receber o que Ele merece. Ele vai receber o fruto do trabalho dele, que é eu e você selados. E é por isso que Paulo está falando assim, olha, isso é uma bênção. Você deveria bendizer o Senhor por isso. Ele te selou com o seu Espírito. Gente, quando Deus derramou o Espírito Santo dele sobre nós, cada crente em Cristo Jesus tem o Espírito Santo dentro de você. Não estou sentindo, não é sobre sentir. Ele falou que está dentro de você. Então dá um jeito de acender e de provocar, porque ele está aí dentro. Agora, descansa nisso. Descansa na certeza de que quem está em Cristo não vai ser jogado fora. E não vai se perder. Porque tem o selo. Espírito Santo, primeira parcela, está garantida. O Espírito Santo só está aqui na terra. Deixa eu dizer para você. Ele só está aqui porque a gente está aqui. Porque o dia que Jesus resgatar a igreja e levar para si, o Espírito Santo vai junto. É o penhor, é a garantia de que Cristo vai receber tudo aquilo que Ele comprou. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de você? O louvor pode subir. O Espírito Santo age com um selo que autentica a sua fé. Identifica você como crente, como propriedade de Deus. É a promessa que Ele vai cumprir a sua promessa de resgate final.
Agora preste atenção. Vamos pensar. Esse selo você só recebe quando você está em Cristo. Todas essas bênçãos que eu falei, você só tem se você está em Cristo. O selo é a garantia que você é dele, que você volta para ele. Agora, tem pelo menos 2 tipos de selo que eu coloquei aqui, que eu me lembrei, 2 tipos de selo. Tem aquele selo que a gente cola, sabe quando a gente escrevia carta? Há muito tempo atrás e postava no correio? Tinha um selo, não é? Que a gente colocava o selo. Aquele selo, ele registrava, tornava aquilo uma marca privada, é uma segurança, sabe? É uma impressão feita por um selo gravado. Na antiguidade era feito com um anel de uma pessoa importante. Então ele coisava com o anel, ele se carimbava com o anel. E isso tornava aquele documento autêntico. É verdade o que está ali, é verdade o que está naquele papel. Agora também tem o selo que é um lacre, que é esse selo aqui. Esse selo lacre, gente, os documentos que eram selados, eles eram oficiais e legais. Eles não poderiam ser alterados. Não podia abrir. Para abrir tinha que quebrar o selo. Os documentos, os decretos selados com o selo do rei, eles eram oficiais e eram irrevogáveis. O Espírito Santo dentro de você, Paulo fala assim, ó, ele é uma bênção. Ele garante que você pertence ao Senhor Deus, que Ele volta para te buscar. E Ele é um selo que não deve ser quebrado, Ele está preservando a sua vida. É Ele quem está te ajudando a ser santo e irrepreensível diante de Deus. É Ele que está te ajudando nas suas fraquezas. É Ele que está te consolando nas suas dores. É Ele que está te tornando mais santo, cada vez mais santo. O Espírito Santo é uma bênção. É o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus. Ele termina dizendo, para o louvor da sua glória. Tudo isso é para o louvor da glória do Senhor. Existe um selo, existe um lacre sobre você. O inimigo olha para a sua vida, se você está em Cristo, descansa. Ele ora na sua vida, ele sabe que ele não pode mexer, porque tem um selo de compra, é legítimo. Ele comprou e você aceitou. E você precisa começar a viver a essa altura, parar de ficar refém e medo de tudo, e estacionado, e não romper na sua fé, e não romper na sua vida espiritual. Parar de ficar assistindo Deus fazer as coisas na vida dos outros e começar a viver isso em sua própria vida. Você foi selado, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Se você crê nisso, eu quero que você se levante e aplauda o